Olá, olá, ouvintes do podcast. Eu sou o Johnny Tagliatelli e este é o episódio 5 do Unguento do Ogro. Para quem está chegando agora e ainda não conhece o podcast, são dois formatos. A cada 15 dias tem os episódios habituais, de maior duração, mas também quinzenalmente sai o Unguento do Ogro, que é sua pequena dose de história. Ou seja, tem podcast do Ogro toda semana. Hoje o nosso tema de abordagem é o futuro na história. Como assim a história? Falando de futuro, isso não é proibido? Comecemos nossa discussão com um exemplo: as famosas previsões. Na primeira semana após a eleição de Bolsonaro, a bolsa fechou com máxima histórica. No mercado, havia muito otimismo com o novo governo. Investidores, banqueiros e uma boa parte da mídia ficaram extasiados pelo fato de que seria Paulo Guedes e sua posição ultraliberal a cuidar da economia. O ministro implementaria finalmente, na concepção de alguns setores, as importantes reformas que o país precisava. Com esse cenário, uma série de prognósticos positivos foram dados por analistas políticos e economistas. A coisa, como vocês viram nos últimos dias, não andou funcionando de acordo com as previsões excessivamente otimistas e o resultado do primeiro ano de governo foi que a economia ficou abaixo do registrado nos 2 anos anteriores. O PIB ficou nos 1,1%. Bom, isso foi uma previsão, que fizeram principalmente os senhores do mercado de curto prazo e a gente viu o resultado dela. Enfim, eu trouxe aqui para vocês um dos exemplos de como, enquanto sociedade, sempre trabalhamos com expectativas, sejam elas positivas ou negativas. Mobilizamos nossas experiências adquiridas rumo a futuros possíveis, motivados pelo desejo de conseguirmos determinados objetivos. Mas o futuro determina o presente? Muita calma nessa hora. Alguns profissionais que enfrentam o desafio corrente de lidar com o futuro estão na sociologia, na ciência política e, como no exemplo que eu trouxe para vocês, na economia. Só que as estatísticas que esse pessoal produz não servem para casos individuais, mas sim para estruturas. Ao lidarem com o futuro, a grande ideia seria deduzir tendências. E o historiador? O quanto de futuro ele aceita no seu trabalho? Olha, metodicamente não aceita, pois profissionalmente ele busca reconstruir o passado. Contudo, ao narrar, atrelado como ele está ao presente em que vive e às necessidades do seu tempo, ele aceitará um pouco de futuro na medida em que suas próprias expectativas influenciam as perguntas que direcionam ao passado, nesse seu interesse pelo conhecimento. Vejam que a parcela de futuro no trabalho do historiador é muito menor do que aquela explícita em outras ciências que buscam lidar com prognósticos. Essa parcela de futuro proveniente do historiador, que produz uma narrativa histórica, tem muito mais a ver com uma questão epistemológica ou psicológica, o que não é visto como uma ameaça à qualidade da produção do conhecimento. Faz parte do processo. Ok. Mas tendo em vista que algumas áreas tentam lidar com a arte da previsão, podemos dizer que existe possibilidade real de prever a realidade vindoura? Vocês viram lá, que a ciência política faz isso, que a economia faz isso. Bom, o historiador sabe que na história algumas previsões se cumpriram, assim como muito mais falhou. Mas o que poderia permitir o acerto? A existência de estruturas que persistem na longuíssima duração, de processos que perseveram. É como se o tempo passasse de forma muito mais lenta nessa longuíssima duração. Um extrato de tempo que nos abriga junto dos outros extratos e que existe simultaneamente a tempos mais breves, como aqueles da singularidade de uma mudança que entendemos como brusca, a guerra ou outro acontecimento em particular. Por exemplo, o 11 de setembro. Com ritmos de mudanças diferentes nessas camadas temporais, o prognóstico chega a ser possível em certos casos, quando, para fazê-lo, lida-se com estruturas que perduram e já mostraram sua força ao longo do tempo. Há desses processos que se repetem. Lembrem-se, há essas forças, esses processos que se repetem nessa camada temporal, nesse ritmo temporal diferente que seria a longuíssima duração.
Nessa questão dos ritmos temporais, é muito mais difícil estabelecer qualquer prognóstico numa sucessão de curto prazo. Se você está no meio do furacão, não é possível enxergar as reações e ações de todos os agentes envolvidos ao mesmo tempo. Seria preciso muitas jogadas antes da situação começar a se esclarecer. No nível das tendências de médio prazo, já seria possível algumas inferências analógicas, também bastante passíveis de erro por conta de condições que fogem do controle dos agentes e podem influenciar o processo. Nesse terreno estaria, por exemplo, uma crise econômica. Voltando à pergunta de mais cedo, o futuro pode determinar o presente? Há alguns fenômenos sociais que demonstram que, em certos casos, sim. Ao suscitar aprovação ou oposição, as previsões eleitorais podem influenciar eleições. Vocês sabem disso. A atividade de planejamento na administração, para quem aí estuda, administração, consiste em estabelecer caminhos para o alcance de um objetivo, ou seja, nela é preciso antecipar cenários, é futuro. No caso da empresa que vende um determinado tipo de produto, isso vai depender de uma série de análises de mercado relativa àquele determinado bem de consumo. Mas e na história? Sobrou futuro para ela fora daquele caso que tem a ver com o sujeito que produz o conhecimento? Sobrou. Sobrou os futuros que já se passaram. Se o historiador procura analisar os seres humanos e essa coisa denominada tempo, é preciso sempre lembrarmos que aquelas pessoas do passado eram vivas e também possuíam um conjunto de expectativas, sejam positivas ou negativas. As gerações anteriores também lidaram com seu futuro, e a forma como elas se orientaram em direção a ele também tem de ser muito importante para o historiador. Quando analisamos um determinado processo histórico ou acontecimento, com uma série de agentes envolvidos, é preciso colocar na equação a relação com o futuro dos personagens envolvidos, pois isso motivava o agir e influenciava o processo. É possível historicizar também prognósticos de todo tipo. Está repleto de fontes com exemplos. Se foi certeiro, procurar perceber e evidenciar o que foi levado em consideração para que a previsão desse certo. Se não foi, em mãos temos mais um ingrediente para compreender os particularismos de certas previsões situadas num lugar no tempo. Medos, anseios, esperança, são muitos fatores a serem levados em conta. Seria bacana estudar, por exemplo, utopias e distopias temporais, previsões feitas a partir do presente. Você pode lembrar aqui do 1984, de George Orwell. Para finalizar, digo, lidamos melhor ao escrever a história com o futuro do passado. A arte do prognóstico não está no nosso horizonte metódico. Entretanto, no plano individual e como ser humano que sou, assim como você, ouvinte, não deixo de me preocupar com o futuro, para buscar a melhor direção dentro da gama de possibilidades que se abrem diante de mim nesse caminhar da existência. E, para finalizar o nosso episódio, eu dou as minhas dicas culturais de hoje. Eu indico o livro Extratos do Tempo, do historiador alemão Koselleck, que inclusive usei para essa discussão com vocês aqui hoje. Indico também outro livro do mesmo autor, O Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. E, diferentemente, mas que também aborda o problema das temporalidades históricas, eu indico um livro organizado pelo professor Marlon Salomão, que conta com reflexões de peso sobre o assunto, que se chama Heterocronias, estudos sobre a multiplicidade dos tempos históricos. Como sugere o título, é a multiplicidade temporal como um problema histórico aí. São tempos, é plural. Obrigado por me ouvirem, um abraço a todos e todas.